quero estar na presença desse Deus. Enquanto os irmãos estão procurando o profeta Abacuque, capítulo número 3, eu quero pedir que tragam até aqui os dízimos e as ofertas, eu quero consagrá-los ao Senhor. Vamos mover estes dízimos e essas ofertas diante do Senhor. Estenda sua mão ao altar, vamos consagrar esses dízimos e essas ofertas. Eterno Deus, esses são, Pai amado, os frutos, Pai amado, a primícia dos frutos dos teus servos. Esses são, Pai amado, os dízimos e as ofertas dos teus servos, o qual a tua palavra diz que se as primícias são santas, toda a massa santa também estará. Portanto, nós queremos consagrá-los diante do teu altar nesta hora, para que haja mantimento na casa do tesouro e não falte, Senhor, na vida dos teus servos, Pai, porque as janelas dos céus serão abertas e bênçãos sem medida serão derramadas, é o que diz a tua palavra. Espírito Santo de Deus, abençoa, Pai amado, a colheita dos teus servos, para que eles colham 100 por 1, Pai amado, como diz a tua palavra. Nós abençoamos, Deus eterno, esses dízimos e estas ofertas, consagrando a ti, dizendo: santo é a ti, Senhor, para que o teu servo prospere e a tua obra avance e o teu reino seja implantado. Assim será, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Você encontrou o livro do profeta Abacuque, amém? Eu não irei demorar muito, porque o nosso tempo está muito avançado, mas eu quero fazer algumas considerações à palavra de Deus. Abacuque capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temar, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Diga comigo: o andar eterno é seu. Eu quero falar com você sobre isso nessa manhã. Sente-se adorando ao Deus Todo-Poderoso. Aleluias. O andar eterno é seu. Diga ao irmão que está do seu lado: o andar eterno é seu. Não do irmão, é de Deus, do eterno. O andar eterno é do eterno. Diga para ele, senão vai pensar que é dele. Diga assim, ó: o andar do eterno é eterno. Amém. Eu quero falar com você nesta manhã sobre isso, a respeito de um andar de Deus, a respeito, amado, de homens e mulheres entenderem o andar eterno do eterno. Isso é muito profético para as nossas vidas compreendermos como Deus se move. Diga ao irmão que está do seu lado: compreendermos como Deus se move. Eu quero falar um pouco com você nessa manhã sobre entender. Nem era isso que eu ia pregar nessa manhã, mas Deus mandou te pregar isso. Você entender o que era o andar profético de Deus. O que é você entender o mover do Espírito Santo. Às vezes, amado, nós temos uma forma errônea de pensarmos e de compreendermos a respeito do avivamento. Às vezes nós pensamos que avivamento é um movimento. Às vezes nós pensamos até que avivamento está ligado ao monumento, porque se o monumento estiver bonito, né? Não é isso. A palavra do Senhor diz que a beleza do templo é a santidade de Deus.
E eu quero que você compreenda isso nesta manhã, que a beleza do templo é a santidade. Quando todos nós estamos andando e vivendo em santidade, então isso vai embelezar o templo, então isso vai preparar o caminho do Eterno, para Ele poder passear no nosso meio, para Ele poder caminhar entre nós. Abacuque, amado, era um dos profetas, chamado um dos profetas menores da tribo de Levi. Ele era um levita, também era profeta e também era sacerdote, e ainda era um adorador. E de repente ele começa a fazer uma oração profética em forma de um cântico. Quando nós falamos para você cantar ao Senhor um cântico novo, não é uma música nova, é cantar a Deus aquilo que vem do teu espírito. É você pegar aquilo que você está sentindo do Espírito, aquilo que o Espírito Santo está, amado, te enchendo, aquilo que o Espírito Santo de Deus está te inspirando, e você abrir a tua boca, e você se nivelar ao coração de Deus, então você começa a profetizar, então você começa a ministrar profeticamente. Você entende isso? Amém? Quando meu coração está nivelado ao coração de Deus, e somente quando o meu coração estiver nivelado ao coração do Espírito Santo, eu vou poder ministrar profeticamente. Enquanto meu coração não estiver nivelado ao coração do Espírito de Deus, eu vou cantar até canções bonitas, mas não vai ser profética. Eu vou até fazer uma oração eloquente, mas não vai ser profética. Eu vou pregar teologicamente correto, mas não vai ser profético. Mas se o meu coração estiver nivelado ao coração do Espírito de Deus, quando o meu coração, amado, estiver nivelado ao coração do Espírito de Deus, então eu vou descobrir que o caminho deles são mais altos do que os meus caminhos. Então eu vou descobrir que o pensamento dele é mais alto do que os meus pensamentos. E aí eu vou começar a viver uma novidade de vida verdadeiramente. Eu vou começar a viver e a experimentar aquilo que eu ainda não experimentei. Eu vou começar a viver com Deus experiências reais, experiências verdadeiras. Porque eu posso, amado, ter um título, eu posso, amado, ostentar até um diploma, mas eu posso não ter vivido ainda uma experiência com o Espírito. Eu posso, amado, vir à igreja todos os domingos, sentar no mesmo lugar, erguer a mesma mão, cantar o mesmo cântico e até me arrepiar, sentir um arrepio gostoso na espinha, e isso ainda não é uma experiência com Deus vivo. Eu posso, amado, passar uma vida inteira sem ter vivido uma experiência com o Espírito de Deus. Eu posso até achar que já vivi uma experiência com o Espírito Santo. Eu posso até imaginar que eu já experimentei algo do Espírito. Mas eu quero te dizer que o Espírito de Deus é um rio profundo. Que quanto mais profundo você vai, mais profundo você descobre. E mais você vai experimentar aquilo que você não pode explicar, inclusive. Quando eu, amado, vivo uma experiência com o Espírito Santo de Deus, eu até quero passar para você o que é que eu estou vivendo com Ele, mas me faltam palavras. Você não consegue alcançar se não viver uma experiência com Ele. Eu posso até te explicar, eu posso até tentar passar para você um panorama daquilo que eu vivi com o Espírito de Deus, mas se você não experimentar pessoalmente, eu estou falando de uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus, você não vai saber o que é ter uma experiência com o Espírito. Até que você viva uma experiência pessoal com o Espírito Santo, você não sabe ainda o que é avivamento. O profeta Abacuque, ele começou a cantar, e ele começou a ministrar no Espírito, e ele começou a ser tomado pelo Espírito Santo de Deus, e ele começou a ser levado a profetizar, e ele começou a declarar coisas grandes demais para um mortal declarar. Ele começa, amado, na unção do Espírito a dizer: aviva, aviva.
Aviva, essa era a ênfase da profecia que ele estava ministrando. Aviva, Senhor. Você sabe o que é isso, amado? Isso é um homem que está ligado ao coração do Espírito de Deus, que começa a liberar vida. Um homem que está, uma mulher que está conectada ao coração de Deus, ele começa, amado, a ministrar vida, a espargir vida sobre o povo, a liberar vida, a liberar unção, a liberar poder, porque está cheio de Deus. Enquanto, amado, você não estiver vivendo essa experiência com o Espírito de Deus, você não pode espargir vida. Você não pode ministrar vida, você não pode sacudir a mão e liberar aquilo que está no coração de Deus. Mas quando você, amado, está na unção profética do Espírito, então quando você sacode a mão, a vida de Deus vai tocando as pessoas, e as pessoas vão sendo avivadas. Avivamento é isso, amado, é espargir a vida de Deus, é espargir a vida de Deus, é liberar a vida de Deus. No Antigo Testamento eles faziam isso, eles espargiam sangue, e o sangue era vida. O sacerdote vinha sobre o povo, pegava um ensopo e ele começava a espargir sobre o povo sangue, e o povo muitas vezes não entendia o que era aquilo, e o profeta movia a vida de Deus sobre a vida do povo. O povo só recebia as bênçãos, não sabia nem por que estava recebendo, mas o profeta sabia. Eu estou ministrando vida. Isto é avivamento, querido. Às vezes nós confundimos avivamento com o barulho, às vezes nós confundimos avivamento com um reteté, né, assim? Às vezes nós confundimos, amado, e achamos que avivamento é um pastor eloquente subir aqui da cambalhota e você dizer, hoje foi avivado. Avivamento é mais do que isso. Avivamento, amado, é distribuir a vida de Deus. Você está me entendendo, amém? Agora eu te pergunto, amado, como é que um homem mortal, uma mulher mortal, vai sair por aí distribuindo a vida de Deus? Se ele não viveu uma experiência com o Espírito Santo, é impossível. É por isso que muitos, amados, começam até bem a carreira ministerial e de repente eles se frustram. Porque o avivamento não está preso a uma fórmula. Tem pessoas que pensam que avivamento está preso a uma fórmula, é só eu fazer assim que o avivamento vem. Não é. Para o avivamento vir, amado, eu preciso discernir o caminho do eterno. É um homem, é uma mulher que está preparada pelo Espírito de Deus a viver aquilo. Como começa o avivamento? Está aqui no verso 2. Primeiro, duas coisas: ouvir e temer. Diga ao irmão que está do seu lado, ouvir e temer. Ouvir e temer. Então, amado, o avivamento, ele começa a acontecer na minha vida. Provérbios 9:10 diz que o temor é o princípio da sabedoria, né? Então, quando eu ouço, não é qualquer coisa que eu ouço. O que eu ouço? Eu ouço o som. Você entende isso, amém? Eu ouço, amado, se você não estiver no Espírito, você vai sair daqui vazio, sem entender nem o que eu estou falando. Mas se você estiver no Espírito, você vai entender. Eu ouço o som, e normalmente o som do chofar de Deus. Eu já ministrei para vocês sobre o chofar de Deus, que anuncia a vinda do Eterno, que abre o caminho para o Eterno. Quando eu ouço esse som me direciona. Então o que eu estou fazendo não é sem direção, eu estou fazendo direcionado pelo Espírito de Deus. Eu ouço um som, quando eu ouço esse som, a primeira coisa que acontece comigo, eu sou cheio de um temor do Espírito. Sabe o que acontece quando eu sou cheio do temor do Espírito? A minha carne, querido, é subjugada. É a primeira coisa que acontece quando eu ouço o som anunciando a chegada do Eterno. Um temor toma conta da minha vida, e a primeira coisa que acontece comigo, a minha carne é subjugada. Sabe o que acontece? Eu me torno espiritual e não carnal. Então, quando tudo que eu vou fazer para Deus já não é baseado em mim mesmo, já é baseado nele. O som profético, amado, não pode ser baseado em mim. O cântico profético, a ministração profética não pode ser baseada em mim mesmo, mas é baseado naquilo que eu estou ouvindo do Espírito. Eu ouço um som para esta igreja.
Eu ouço um som para esta igreja. São um som de muitas águas, sons de buzinas, sons de avivamentos. E eu vim nesta manhã profetizar que o Eterno está vindo para nos tocar, para nos encher. Eu já disse para você, se você não estiver no Espírito, amado, eu vou estar ministrando sozinho aqui nessa manhã. Mas se você estiver no Espírito, você vai vir comigo, descobrindo o que está no coração do Pai, descobrindo o que está no coração de Deus. Ouvi a tua palavra. Avivamentos, amado, ele vem em tempos, de tempos em tempos, como ondas. Não existe, amado, uma fórmula. Não existe como eu me preparar no sentido de provocar um avivamento. Diga ao irmão que está do seu lado: ninguém provoca avivamento. Ninguém provoca avivamento, querido. Quando nós ouvimos falar que lá em Los Angeles, na Rua Azusa, em 1905, houve um grande avivamento conhecido como o avivamento da Rua Azusa, nós olhamos e vemos um homem que estava ali cheio do Espírito, um homem que orava 7 horas por dia, um homem que estava buscando o segredo do coração de Deus. William estava ali buscando a presença do Senhor, e ele começou a se dedicar a Deus, e ele disse: eu quero descobrir o que está no coração do Pai. Eu quero descobrir o que está no coração de Deus. Eu quero descobrir o que Deus tem para esta época. Sabe o que ele encontrou? Ele descobriu os caminhos do Senhor. Pastor, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus. Estou falando de coisa mais profunda, querido. Apóstolo Paulo dá uma bronca, amado, nos Hebreus. Ele diz assim: irmãos, pelo tempo decorrido já era para vocês serem mestres, mas vocês ainda ficam batendo boca, discutindo coisas elementares do princípio, do começo. Ainda estão discutindo sobre imposição de mãos, se deve ungir com óleo, se não deve ungir com óleo, se como que tem que batizar, sem água corrente ou sem água parada. O apóstolo Paulo diz: irmãos, pelo tempo decorrido já era para você ter ido mais profundo no rio de Deus. Tem pessoas que se convertem, elas aposentam espiritualmente. E já entreguei minha vida para Jesus, agora é só ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, não é verdade. Eu tenho que descobrir algo mais. Diga ao irmão que está do seu lado: irmão, pelo amor de Deus, tem algo mais. Diga: irmão, irmã, tem algo mais em Deus, daquilo que você já conheceu, tem algo mais em Deus. Eu quero dizer para você que Deus não é uma fantasia. O Espírito Santo não é a fantasia de uma mente brilhante que idealizou que um Espírito maior, que um Espírito poderoso passeia por entre nós. Amados, isso não é idealização de uma mente criativa, isso é real, isso é verdadeiro. O Espírito Santo é uma pessoa, tem o poder que a Bíblia diz que ele tem, faz o que a Bíblia diz que ele faz, e ele quer usar a minha vida, ele quer usar a tua vida. Eu quero que você entenda isso. Irmãos, eu estou sentindo uma atmosfera de poder nesse lugar. Eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus. Se continuar assim, mais um pouco eu vou ver o Espírito Santo. Os meus olhos espirituais estão se abrindo. Se continuar assim, eu vou acabar vendo. Ai, Senhor, que te vi e vou morrer, disse Isaías, né? De tão grande que a presença de Deus está neste lugar, nessa manhã. Tem anjos trabalhando hoje aqui, irmãos, a fim de nos levar a uma experiência mais profunda com Ele. Quantas vezes, amado, a tua experiência com Deus é uma experiência tão vaga, é uma experiência tão pequena. Quantas vezes, amado, a tua experiência com Deus se baseia em apenas fazer uma oração com fé, uma oração poderosa para receber aquilo que eu tanto quero. Oh, querido, isso é tão pequeno. Se a tua vida espiritual se baseia em consagrar, em jejuar só para receber o que você quer receber, querido, eu tenho que te alertar nessa manhã, como é pequena a tua comunhão com o Pai.
Se a tua fé, amado, e aquilo que você faz, consagra, busca, vem à igreja, canta, ergue as mãos, é só para ver se convence Deus de dar aquilo que você tanto quer. Eu quero te dizer que a tua experiência com Deus é rasa. Porque quando você está buscando algo mais profundo, querido, coisas ficam em segundo plano, eu fico em segundo plano, o meu querer nem aparece mais, porque eu quero desfrutar de uma presença. Eu quero desfrutar, amado, de um fogo. Eu quero desfrutar de uma unção. Eu quero experimentar um poder que está nele. E então eu quero ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos estão aqui nessa manhã que desejam ser tomados pelo Espírito Santo de Deus? Então, amado, muda o teu jeito de ser crente. Muda o teu jeito crente de ser. Por que eu venho no culto de oração? Porque eu estava com um calo no pé e Deus ia arrancar a Joaninha. Você é tão pequeno. Pastor, eu estou no culto de campanha nas quintas-feiras, porque eu vou comprar. Eu vou comprar. Deus vai me dar, porque você não sabe o quanto que eu quero. Filho, que experiência pequena que você tem com teu Deus. Não que isso seja pecado, não. Às vezes eu fico até preocupado quando eu falo um pouco sobre prosperidade, que o povo pensa que eu não gosto de prosperidade, que eu sou contra. Não sou. Eu gosto de prosperar também. Eu amo a prosperidade, porque a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus santos, dos seus justos. Irmão, não é isso. Não me entenda mal. O pastor é contra eu comprar. O pastor é contra eu conquistar. Não, de jeito nenhum. Eu só estou te dizendo que isso não pode tomar o trono do teu coração. E se a tua experiência como crente for só baseado no que você possui, quão mesquinha é a tua experiência. Mesmo porque, deixa eu te contar um segredo, se você for cheio do Espírito Santo, todas as portas se abrem com medo só de você chegar. Deus disse isso para Israel. Deus disse assim: Israel, busca a minha face, porque quando vocês entrarem na terra, eu vou colocar pavor de vós nos moradores. Eles vão abandonar tudo e deixar para vocês. Vocês vão ter despojos que vocês não vão precisar nem lutar por isso. Quando você está cheio do Espírito Santo, amado, você está andando num caminho diferenciado. Você está andando nos caminhos altos. Você está caminhando no caminho do eterno. Você imagina o que é caminhar no caminho do eterno? Caminhar no caminho do eterno, amado, é viver uma vida dependente exclusivamente de Deus. É viver uma vida sem preocupações do futuro. Que vai acontecer? Será que eu vou ter? Não vou ter. Será que eu vou poder? Não vou poder. Será que eu vou possuir ou não possuir? Irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu olho para você nesta manhã e eu vejo uma congregação que Deus está enchendo do seu espírito. Eu vejo uma congregação que Deus está tratando com o seu coração, porque eu vejo uma congregação de homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, ao ponto de impactar uma geração. Homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, ao ponto de entrar nos hospitais, amado, e as coisas acontecerem. Em 1700 e alguma coisa, no comecinho do século, em 1700, lá em Nova York, tinha um homem chamado Charles Finney. O Charles Finney, ele era um homem tão cheio do Espírito Santo, e ele ministrou lá em Nova York, desceu uma unção do Espírito de Deus, irmãos, por 6 meses em Nova York, as boates não abriram, os teatros não abriram, os bares ficaram fechados, com o impacto de uma ministração que um homem fez naquele estado. Cheio do Espírito Santo de Deus. As pessoas começaram a ficar cheias de Deus, as pessoas começaram a ficar cheias do Espírito de Deus, e aí as pessoas não tinham mais vontade de pecar. As pessoas não tinham mais vontade de beber, as pessoas não tinham mais vontade de prostituir, as pessoas não tinham mais vontade de fumar, as pessoas não tinham mais vontade, amado, de viver uma vida mundana, porque tudo Deus, tudo Deus, tudo Deus. Eu quero declarar para você nesta manhã que o Espírito de Deus está nos convocando a viver uma vida onde tudo seja Deus, aonde tudo seja Deus nas nossas vidas, aonde nós vamos declarar que eu não vivo mais para mim mesmo, de verdade.
Que não seja só uma frase de efeito para impressionar alguém, mas seja para mim mesmo. Quando eu disser para mim mesmo, já não sou mais eu quem vivo, aí você alcançou algo. Quando você conseguir dizer isso para você, para o meu eu já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Aviva, Senhor, as tuas obras. Aviva, Senhor, a tua obra. Ele clamava, ele profetizava ao longo dos anos: Senhor, aviva a tua obra. Eu tenho uma percepção de que Deus está vindo. Só os homens amados e as mulheres que são cheios do Espírito de Deus conseguem perceber, ter a percepção da aproximação do Espírito. E o Espírito de Deus, amado, está vindo. Notifica, Senhor, comunica, meu Pai, intimamente aos teus filhos nesta manhã. Ele diz: no meio dos anos, notifica, Deus. Deixa eu te dizer, querido, Deus está passeando sobre a terra. Nesses dias, Deus está passeando sobre a terra. Ainda que você seja insensível para entender isso, veja no versículo de número 5, que você vai entender. Deus, amado, Ele é tão maravilhoso, que ainda o insensível é capaz de entender que Deus está passeando. Ele diz assim: ia diante dele a peste, raio de fogo sobre os seus pés. Sempre quando vem uma onda de avivamento, amado, vem algo varrendo a terra, vem mazelas, vem males varrendo a terra. Aí eu te pergunto, igreja, será que a terra está coberta de males? Será que tem pestes povoando a terra? Isso é anúncio de que Deus está vindo, querido, porque quando Deus vem, o juízo de Deus vem primeiro. Antes do avivamento chegar, o juízo de Deus vem primeiro. E é por isso que nós temos que ter temor, porque antes do avivamento acontecer, acontece o juízo. O avivamento só acontece depois do juízo de Deus. Não estou falando do juízo final, eu estou falando da passagem de Deus. Porque por onde Deus vai passando, amado, o caminho vai tendo que ficar limpo primeiro. Os serafins vão passando e vão queimando tudo. Eu não sei se você sabia, mas serafim, a tradução de serafim é fogo, tá? É um fogo consumidor. E são eles, os serafins, que quando Deus vem, eles vão adiante de Deus, limpando o caminho, porque Deus é puro, porque Deus é santo. Então, por onde Deus vai passando, os serafins vão andando lá na frente, amado, queimando tudo, limpando tudo, anunciando: o que é santo está vindo, o que é santo está vindo, uma onda de avivamento está chegando, e os serafins de Deus estão passeando sobre a terra, amados. Isso é um fato. É só você ver as nações. Olhe para as nações, o texto diz: Ele mediu as nações. Olhe para as nações, e você vai ver, querido, que os serafins estão passeando sobre a terra. Se você, amado, é alguém que diz assim: ai, pastor, eu não sou tão espiritual. Primeiro vai ser espiritual, mas se você ainda não é só você olhar os acontecimentos. O verso 5 diz assim: adiante dele vai a peste, comendo solta, os raios de fogo, amado, derrubando tudo, arrebentando com tudo, as inundações acontecendo, os montes tremendo, por causa do andar do eterno. Mas se você não entender isso nesta manhã, querido, você corre o risco de viver uma vida sem avivamento. Você corre o risco de viver uma vida sem espargir a vida de Deus. Lembra disso? Eu falei isso no início, que Deus está procurando homens e mulheres para espargirem a vida de Deus, para espalharem, para ministrarem na unção profética do Espírito de Deus, tendo um discernimento da glória, tendo um discernimento do poder, porque Deus está passeando no meio do seu povo. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus está passeando no meio do seu povo. E duas coisas, amada, acontecem quando o Santo de Israel começa a vir: a sua glória cobre os céus e a terra se enche de um louvor. As pessoas começam a adorar como nunca adoraram.
E começa uma glória de Deus, amado, povoando a terra, enchendo a terra. Mas presta atenção que isso é muito sensível. Presta atenção que isso, amado, é algo sensível. Só se você estiver ligado no Espírito, você vai compreender. E aquele homem e aquela mulher que estiver, amado, com uma busca para descobrir o coração de Deus, esses serão os avivalistas desta geração. Em muitos casos eles são chamados de loucos, em muitos casos eles são chamados de desvairados. O homem natural não compreende o homem espiritual. Você entende isso? Amém? Mas o segredo está o segredo está em você continuar na direção do Espírito de Deus, porque você está sentindo que vem uma onda, porque você está sentindo que vem algo especial, porque você está sentindo que isso vai abrir um portal espiritual e algo vai ser desencadeado sobre a terra. Pastor, do que você está falando? O espiritual já pegou e já entendeu. Deus vai abrir um portal espiritual por esses dias. Meu Pai. Deus vai abrir um portal espiritual por esses dias, queridos. Deus vai abrir um portal espiritual por Sim, Espírito de Deus, eu te ouço. Aleluia. Deus vai abrir um portal espiritual por esses dias, queridos. E somente aquele que estiver na loucura do Espírito vai compreender isso e vai viver isso. Mas aquele que não estiver, vai passar batido. Deus está vindo fazer algo grande aqui na terra. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus está vindo fazer algo grande aqui na terra. Mas quando você ver as coisas acontecendo, a pestilência, os montes derretendo, as inundações dos rios e dos mares, os raios de fogo e tudo isso, amado, não tema. Continua fazendo o que você sabe que tem que fazer. Consagrando, santificando. Eu estou descobrindo os caminhos do Eterno. Eu estou descobrindo os caminhos do Eterno. Os caminhos são mais altos, os pensamentos são mais altos, e eu vou ministrar com Ele, eu vou dançar com Ele nos ares, eu vou ministrar com Ele. Irmãos, 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 quando nós entendemos isso pelo Espírito, amado, aí nós já não ministramos como homens, nós já ministramos como o Espírito de Deus. Aí nós já não falamos de coisas terrenas, mas nós falamos de coisas celestiais. Aí nós impomos as mãos e as coisas começam a acontecer, porque estamos cheios de uma unção diferenciada. Não é só barulho, é algo diferenciado. Eu profetizo nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus, você vai experimentar algo diferenciado. Avivamento, amado, não é simplesmente uma profecia que diz: filho amado, eis que te digo. Avivamento é mais do que isso. Avivamento, amado, é um fogo que te toma, é um fogo que te consome dia e noite e dia. É você, amado, estar na dimensão do Espírito de Deus, aonde os homens não te compreendem, aonde você compreende, só você compreende aquilo que os outros não compreendem. Os outros olham para você e dizem assim: está ficando louco, está ficando doido, mas você vai na unção do Espírito de Deus, porque você sabe, só você sabe, que você está caminhando em caminhos mais altos, que você está caminhando em caminhos mais elevados, que você está caminhando no caminho do eterno, e é por isso que você já não ministra simplesmente uma ministração, você se tornou um ministro profético, você começou a ministrar numa unção profética, você começou a caminhar num caminho profético, e tudo que você fizer, Deus honrará. Diga isso à pessoa que está do seu lado: e tudo que você fizer, Deus honrará. Sabe o que é avivamento, igreja? Avivamento é o reposicionamento da igreja. Vou repetir para você.
Avivamento é o reposicionamento da igreja. Como assim, pastor? Vai lá para Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva. E você vai ver o posicionamento daquela igreja. Os irmãos unânimes orando no templo. Os irmãos falavam a mesma língua. Os irmãos, amados, estavam interessados na mesma coisa. Teve um casal, amado, que não entendeu e entrou numa outra coisa, que foi Ananias e Safira, e diz: opa, é prosperidade, nos demos bem. Morreram fulminados imediatamente. Porque sempre tem um ou dois que não entendem a visão e querem tirar proveito dela, né? Mas isso é outro assunto, eu não vou entrar nisso agora. Né? Tem uns Geazi da vida aí, né? Que correm atrás do Naamã. Não é isso que eu quero pregar, vamos voltar. Mas é só para você entender, querido. É só para você entender. Igreja, reposicione-se. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Por que você é crente? Por que você é crente? Por medo de ir para o inferno. Está errado. Se você for crente só por medo de ir para o inferno, filho, cuidado, você pode estar indo para ele. Yes! Agora, se você se converteu, amado, para exercer o exercício do ofício sobrenatural, aí você está convertido. Vou repetir de novo. Se você se converteu para exercer o ofício do sobrenatural, você já está no caminho do eterno. E você vai ser encontrado por ele. Deus está vindo ao nosso encontro. O exercício do ofício sobrenatural. Como assim, pastor? O homem que põe a mão sobre o morto, ele vive. O homem que unge o lenço e assim, joga nos enfermos e eles são curados. Um homem, amado, que olha para o céu e diz assim: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado sobre. Está morrendo apedrejado e está dizendo: oh glória, que delícia, estou indo para a glória. Isso é andar no sobrenatural de Deus, querido. A igreja primitiva. Os irmãos, amado, que queria ver o outro irmão ser cheio do Espírito Santo. Quando eu não estou andando no caminho do sobrenatural do Espírito de Deus, eu olho para o meu irmão e digo: pesa a mão, arrebenta, mostra que tu é Deus e que eu sou teu servo. Mas quando eu estou andando no sobrenatural do Espírito de Deus, então o meu anseio, amado, é ver a terra sendo coberta da glória de Deus. O meu anseio, amado, é chacoalhar a minha mão e espargir vida sobre a terra. É o Espírito de Deus, amado, e tomando as vidas. É o Espírito de Deus e levando elas para um lugar que elas ainda não foram. E levando elas a experimentar o que elas ainda não experimentaram. É ministrando Deus. Ministrando Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: ministrando Deus. Eu quero orar com você. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Oh Espírito, oh Espírito, que desce como fogo. Lá em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, querido, estava reunida no cenáculo. Não ausentaram-se dali até cumprir o dia de Pentecostes. Eles sabiam que precisavam daquele sobrenatural para caminhar no caminho do eterno. Porque senão eles iam no máximo administrar uma igreja empresarial. Tem muitos hoje fazendo isso. Administrando uma empresa, né? Que é a mistura de igreja com empresa. Mas Deus não vai vir buscar empresa.
Deus vai vir buscar a igreja. Eles disseram: não, nós não queremos ministrar na força do nosso braço. E nós mesmos não queremos administrar o nosso ministério. Nós queremos que o Espírito de Deus administre o nosso ministério. Se Ele mandar vai, nós vamos. Se Ele mandar fica, ficamos. Mas eu não quero passar a vida, querido, ministrando só no natural. Eu não quero passar a vida só caminhando em caminhos rasos. Eu quero exercer o ofício do sobrenatural. Você entende isso, amém? Exercer o ofício do sobrenatural. Exercer o ofício do sobrenatural. Diga isso ao irmão que está do seu lado: exercer o ofício do sobrenatural. Para isso você precisa ser cheio do Espírito de Deus. Tem gente que senta na cadeirinha e fica comendo e dizendo: fala mais, Senhor. Ai, que bom. Mas eles não movem. Eles vêm e dizem assim: ai, que palavra, mas também não movem. Sabe o que Deus disse um dia ao profeta Ezequiel? Ezequiel, para de pregar. Ezequiel era um homem que tinha um ministério da palavra, uma pregação profética, revelada. E um dia Deus disse para ele: para de pregar, não prega mais. Ele disse: por que, Senhor? Ele disse: porque o que você está pregando para eles está soando como canções de amor, está massageando o ego deles. Mover que é bom, eles não estão movendo. Eles até fingem que entenderam. Eles até fingem que estão saindo cheios do Espírito. Não, mas não estão. Eles estão dizendo: uau, que palavra boa, vamos voltar domingo que vem. Para de pregar, você não vai pregar mais. E o profeta diz: meu Deus, e o que será? E Deus diz: será o que será. Você tem que ouvir isso e colocar em prática. E começar a consagrar a tua vida, porque Deus anda em caminhos santos. E Deus só usa homens santos, homens que foram santificados, mulheres que foram santificadas pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, mas quando eu olho para mim, o Isaías olhou para ele no Isaías 6, e ele diz assim: ai de mim, Senhor, porque eu vou morrendo, sou homem de lábios impuros, como eu quisera ministrar profeticamente. Deus diz: por isso não, deu ordem aos serafins, os anjos de fogo, né? E eles foram lá e pegaram do altar brasas vivas e santificaram Isaías. Ele pode fazer isso com você nessa manhã. É comum quando o Espírito de Deus está falando isso para você, o diabo está do outro lado: ah, mas você é sujo, ah, mas você peca, ah, mas você fez isso, ah, mas você fez aquilo. Eu quero te dizer que antes de Deus passar, os serafins passam queimando. É o fogo do Espírito, é fogo que queima pecado, é fogo que só queima pecado. Quando nós éramos crianças, a minha mãe ensinou um cântico para nós, que dizia assim: é fogo, não fique com medo, não fique assustado, é fogo, não queima, só queima pecado. E a gente cantava com as criancinhas da igreja: não fica com medo, não fica assustado, é fogo do céu, só queima pecado. E é isso que ele está fazendo nessa manhã. Ah, pastor, mas esta semana passou, querido, passou. Isaías, amado, não estava preparado para aquela visão. Isaías não estava preparado para o fogo do Espírito. Mas ele disse: eis-me aqui, se chega aqui, e o que o Senhor consegue fazer com isso? Deus só quer pessoas dispostas para que Ele inunde com a sua glória. Primeiro Ele passa o seu fogo, e depois Ele enche com a sua glória. E quando isso acontece, eu estou pronto para liberar a vida de Deus, para espartilhar